Alexandre de Moraes determinou que a Receita Federal, no caso, perdão, eu falei polícia, mas a Receita Federal, faça um rastreamento para identificar quebra de sigilo envolvendo parentes e ministros. Quer dizer, de novo, não tem motivação, não tem transparência, não tem exatamente previsão legal para essas coisas. Vai estar usando o poder. Isso é abuso de poder. O nome disso é improbidade administrativa. Não é apenas uma propaganda eleitoral antecipada. Não. Isso tudo foi custeado com dinheiro público. O verdadeiro motivo jurídico que será a cassação desse indivíduo e sua ineligibilidade por 12 anos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Vaza ataque de fúria de ministro do STF com relatório da PF sobre Toffoli. É isso mesmo. O vazamento de informações de um relatório da Polícia Federal com dados comprometedores sobre a relação de Dias Toffoli com o banqueiro Daniel Vorcaro deixou ministros do STF injuriados com a Polícia Federal, diz a revista Veja. Um dos ministros pediu anonimato e comparou o trabalho da gestão de André Rodrigues ao período em que a corporação atuou na Operação Lava Jato. Abre aspas. A PF está voltando aos velhos tempos de práticas da Lava Jato. Fecha aspas, diz o ministro. Um verdadeiro ataque de fúria. Urgente. Viviane Barsi teve o sigilo quebrado. É isso mesmo. Um servidor do SERPRO cedido à Receita Federal quebrou indevidamente o sigilo fiscal de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, após investigações determinadas pelo próprio magistrado na Suprema Corte. As apurações revelam que, além da advogada, o filho de outro ministro do STF também teve sua declaração de imposto de renda cessada sem a devida autorização judicial. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Receita Federal rastreie qualquer consulta ou tentativa de acesso aos dados fiscais dos 10 atuais integrantes do Supremo, bem como de seus cônjuges, filhos, irmãos e todos os ascendentes. O relatório completo deverá ser apresentado após o período de carnaval. A gente traz mais uma notícia envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a Receita Federal faça um rastreamento para identificar eventuais quebras de sigilo de dados envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal e também familiares. A verificação atinge cerca de 100 pessoas, entre pais, filhos, irmãos e cônjuges dos integrantes da Corte. A lista inclui parentes de 10 ministros do Supremo. Os auditores da Receita devem realizar aproximadamente 8.000 procedimentos de checagem nos sistemas do Fisco, e os relatórios serão entregues diretamente ao gabinete do ministro Moraes. O pedido foi feito no âmbito do inquérito das fake news, e também alcança informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A investigação busca identificar possíveis acessos irregulares a dados fiscais e financeiros de autoridades. A Receita Federal informou que o caso está sob sigilo de justiça e que apenas o Supremo pode autorizar a divulgação de informações. O órgão declarou ainda que não comenta demandas judiciais em razão do sigilo tributário. Piotr, é um absurdo, estamos em 2026, esse pedido do ministro Moraes, ele ocorre no âmbito do inquérito aberto lá em 2019, que está em sigilo, e a gente não vai saber o que a Polícia Federal vai entregar de dados sigilosos, porque ficarão ali retidos no gabinete de quem pediu o ministro Alexandre de Moraes. Agora, qual a justificativa e qual é o objetivo dele bater a porta da Receita Federal para pedir o rastreamento de dados, inclusive quebra de sigilos envolvendo familiares e parentes de ministros? Não, e outra, ele usa o poder de ministro para pedir um privilégio para ele usando uma instituição de Estado, a Polícia Federal. Onde é que tem algum republicanismo nisso? Eu citei republicanismo para ser irônico, óbvio, não tem absolutamente nada. Mas aí a gente demonstra claramente o quanto que o Supremo, e agora
o porquê de o Supremo não conseguir encontrar uma saída diante desse caso que envolve o ministro Toffoli e também o próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Não tem uma saída porque ele não fugiu de todas as regras básicas. Veja aqui que o ministro Alexandre de Moraes, diferentemente do Toffoli, que acabou tendo que dar um passo atrás numa coisa que não estava prevista, mas saiu da relatoria daquele caso. Aqui não, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Receita Federal, no caso, perdão, eu falei polícia, mas a Receita Federal, faça um rastreamento para identificar quebra de sigilo envolvendo parentes e ministros. Quer dizer, de novo, não tem motivação, não tem transparência, não tem exatamente previsão legal para essas coisas. Mas está usando o poder. Isso é abuso de poder. Ou configuraria abuso de poder. Mas no Supremo, que a própria ministra Carmen Lúcia reconhece que a Constituição proíbe censura, mas votou pela censura lá atrás, então você entende como que as coisas são, ou seja, qual é a previsão legal de tudo? Parte da República, do Lula, obviamente, estava lá no desfile, ontem, na Sapucaí, e seguiu. E estou dizendo aqui, não fosse o Banco Massa, estariam também alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, certamente, todos ali. Como a gente viu o Gedel, com 51 milhões, né, apreendidos no apartamento que ele disse que nunca foram dele, né? Mas, enfim, dançando e tudo mais. Dessas coisas que você começa a se questionar até onde vai. Não, mas aqui está aqui o ministro. Mas o Supremo, o Cauti lembrou disso há pouco, né? A previsão legal dentro da Constituição é o Senado se manifestar. Mas para o Senado se manifestar, e é bom reconhecer o trabalho da oposição no Senado, eu preciso que o presidente do Senado se manifeste. Sumiu. Ninguém vê o Alcolumbre por aí. O Brasil está numa crise moral, institucional, sem precedentes, e você não vê o presidente do Congresso Nacional. Ninguém sabe onde ele está. Marcília, também chama a atenção o momento em que o ministro Alexandre de Moraes faz esse pedido à Receita Federal, justamente no meio do olho do furacão do escândalo do Master, porque ele já tinha manifestado aí um certo incômodo, né, com a Receita Federal, né, vazamento de informações sobre escritórios de advocacia, contas bancárias. Como é que fica essa relação nesse momento, Marcília, desse pedido no âmbito do inquérito das fake news com o escândalo do Master? Paula, o STF quer investigar os seus investigadores, né? Aqueles que investigam o STF ou que estão investigando o STF. Uma das coisas que foi nessa conversa vazada, né, da última quinta-feira, na reunião secreta do STF, que já não que é uma coisa que já não deveria acontecer, porque ministro não faz reunião secreta, né? Aliás, nem presidente da República, e muito menos presidente da República com dono de banco, né, ou com ministro de STF, e eles todos se reúnem facilmente, com muita facilidade, secretamente. E nessa reunião secreta, uma das coisas que foi vazada é que eles estavam indignados com a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal, ou parte da Polícia Federal, tem se mostrado autônoma, tem se mostrado independente, enfim, tanto que esse relatório sobre o Toffoli, entregue ao Fachin, pegou a todos de surpresa. A conversa interna ali era mais ou menos assim: quem que a Polícia Federal acha que é para investigar os ministros do STF? Isso, primeiro, vem de uma casta ali de ministros que acha que está acima de tudo e todos. Nós vimos aí. Eles têm empresa para cá, empresa para lá, Grupo Gilmar Mendes, né? Grupo Toffoli, eles têm um SA, né? São empresários. Sim. O STF passou a se tornar um trampolim para o empreendimento pessoal de cada um dos ministros. O STF não é mais um lugar de chegada dos ministros. Antigamente, você tinha os ministros chegavam no STF e falavam: bom, agora a minha ambição aqui, eu cheguei no teto, no máximo da carreira. Lá não. Eles usam o STF como bico para fazer negócio. Eu vou ficar aqui no STF enquanto eu consigo construir a minha carreira, a minha ambição financeira, a minha ambição profissional. Usam aquilo como um balcão de negócios para dar vazão à própria ambição. E aí, nesse lugar, claro, eles ficam indignados com uma Polícia Federal que, enfim, com algum pingo de autonomia que lhes restou, começa a investigar esses negócios escusos desses ministros ou de parte deles. Então é contra essa Polícia Federal que esse inquérito, esse malfadado, esse famigerado inquérito das fake news de 2019, o 4781, permanece aberto até hoje, para poder eles cometerem
terem esse tipo de abuso completo de poder. E mais, o Moraes, vamos nos recordar, não faz alguns meses só, ele abriu um inquérito para investigar a Receita Federal. Abriu um inquérito para investigar o COAF. E por quê? Porque a suspeita é de que justamente haveria vazamentos. O Marcília, me permita, aí, lembrando o ministro Maurício Correia, decisão judicial ilegal não se cumpre, a Receita deveria dizer, mas escuta, você está pedindo para eu quebrar sigilo por uma investigação que te interessa? Eu precisaria de, no mínimo, um outro juiz de uma outra corte completamente independente decidindo que isso aqui deveria ser quebrado. Não, ele pede para quebrar, usa o poder dele de ministro para mandar quebrar um negócio que interessa a ele próprio, ou seja, a Receita Federal devia dizer, não vou cumprir isso porque é ilegal. Claro. E é para isso que nós damos aos funcionários públicos, nós, enquanto Estado, a possibilidade de que eles não sejam demitidos e etc. Todos os benefícios... Estabilidade. Inamovibilidade. Exatamente. Eles não podem ser movidos de um lugar para o outro, eles não podem ser mandados embora e etc. Para quê? Essa estabilidade toda é para que eles enfrentem os abusos que, não que nós... O cidadão comum comete, mas que autoridades como essas cometem. Então é preciso que haja resistência, porque nós temos hoje um STF completamente sem freios. É caso de abuso de poder. Isso aqui. Total abuso de poder. Eles se sentiram confortáveis para se tornar empresários. Pô, como é que a gente não vai... Se a gente não tiver se a Polícia Federal for contida no pingo de autonomia que lhe resta... Bom, então ninguém mais, com certeza, vai poder contê-los. A gente volta a chamar a atenção para a importância do Senado. Piotr, você perguntou onde está o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. A nossa produção fez uma pesquisa rápida nas redes sociais. Está aí, ó, o presidente do Congresso Nacional no Amapá, curtindo o carnaval, pulando, dançando, enquanto a gente traz aí todos os desdobramentos desse escândalo. Tá aí, inclusive ele publicou na própria rede social dele. E ele ainda acha motivo para rir, diante da crise institucional que passa o país, ele acha que isso aí tem decoro em sair no carnaval diante do que está acontecendo no país? É isso. E agora é o fim. A toda entrega a Lula e Janja. É isso mesmo. O ator Paulo Vieira, que interpretou Lula no malfadado desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, em entrevista sobre sua participação no evento, declarou textualmente que foi convidado por Janja Lula. Isso é uma verdadeira confissão, apontando a interferência dessa dupla no evento. Noutras palavras, parece óbvio que a escola de samba foi comprada com dinheiro público e utilizada para fazer promoção pessoal de Lula e campanha eleitoral antecipada. Advogado explica como essa confissão pode cassar o mandato de Lula e deixá-lo inelegível por 12 anos. Veja o vídeo. O que eu vou mostrar para vocês agora, ninguém ainda falou, e é muito pior do que propaganda eleitoral antecipada. Juridicamente, é a cassação do Lula e sua ineligibilidade. Todo mundo já viu e acompanhou esse caso. A Escola Acadêmicos de Niterói disse ter feito apenas uma homenagem ao Lula. Saiu até na imprensa que especialistas dizem que desfile sobre Lula não é campanha eleitoral antecipada. É que pode ser que esses tais especialistas não tenham visto esse vídeo, que derruba por terra toda a tese de que não houve propaganda eleitoral antecipada. Houve sim, houve interferência direta do Lula e da Janja nessa tal homenagem. E quem diz isso? O próprio ator contratado para fazer o papel do Lula. Vitalista, não tem vizinho não. Como que surgiu esse convite? Esse convite? Janja me chamou, ele também ficou muito feliz, assim, não tinha como negar. Isso é sim propaganda eleitoral antecipada, mas não só isso. É algo muito pior do que isso. Segundo a legislação eleitoral vigente, a propaganda eleitoral antecipada é bobeirinha. É apenas a incidência de multa. E para um petista, pagar multa não é problema, né? Dinheiro não é problema para o Lula. Diz a lei. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Agora, parágrafo 3º. A violação disto sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa de R$ 5.000 a R$ 25.000. Só isso, sim, bobeirinha pro Lula, né? É por isso, então, que eles não deram a mínima por essa propaganda eleitoral antecipada. Olha só, Lula escarrou literalmente na cara do TSE. O desfile da Acadêmicos de Niterói
dele, do camarote, que está vendo a imagem, foi até a pista. Ele estava vestido com a roupa da escola de samba, desceu e foi até a escola de samba. Nitidamente, nem aí para essa multinha que é dinheiro de pinga, literalmente, para os petistas. Mas, entretanto, todavia, eles esqueceram do principal. O verdadeiro motivo jurídico, que será a cassação desse indivíduo e sua ineligibilidade por 12 anos. Tudo isso daí foi pago com dinheiro público. Isso mesmo. Governo federal destina 12 milhões a escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, se você tá achando bobeirinha, propaganda eleitoral antecipada, bobeirinha. Bobeirinha nada. O nome disso é improbidade administrativa. Não é apenas uma propaganda eleitoral antecipada. Não, não, não. Isso tudo foi custeado com dinheiro público. Isso é ato de improbidade administrativa. Artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Constitui ato de improbidade causar lesão ao erário, cofres públicos, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, má utilização do nosso dinheiro público. E qual a consequência disso? Está aqui, ó. Artigo 12, inciso 2. Na hipótese do artigo 10 que eu mostrei para vocês, perda da função pública, cassação e suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Isso que aconteceu não é somente irregularidade eleitoral, não. O nome disso é improbidade administrativa. A consequência disso é cassação. Mais um motivo para impeachment desse indivíduo. Não podemos esquecer que o presidente Bolsonaro ficou inelegível por muito menos. O presidente Bolsonaro não respondeu nenhuma acusação de desvio de dinheiro público, como nitidamente se vê nesse lixo desse desfile. Querem fazer homenagem para esse indivíduo? Façam, mas não com o nosso dinheiro. O nome disso é improbidade administrativa. Isso enseja cassação. E a principal prova disso foi produzida por eles mesmos. O ator disse que foi chamado pela Janja e pelo Lula. Ou seja, Lula usou dinheiro público para bancar essa propaganda eleitoral antecipada e ainda interferiu diretamente no desfile. Nítida improbidade administrativa. Não há qualquer dúvida disso. Aí está o motivo para a cassação desse indivíduo e ineligibilidade por até 12 anos. Veremos agora se o TSE é de fato uma instituição séria e imparcial. O presidente Bolsonaro ficou inelegível porque subiu em um caminhão particular sem dinheiro público e fez um discurso no 7 de setembro. Eu quero ver agora a tal da igualdade. Veremos agora se temos de fato justiça no Brasil. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, e se você também quer a cassação e inelegibilidade do Lula, curta e compartilhe esse vídeo. Um grande e forte abraço a todos.